De volta com o Educador Entrevista, converso um pouco aqui com o Dr. Túlio. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Gratidão é minha, é sempre um prazer estar aqui com você, Luciano, todos os amigos da Rádio TV Educador e também os da internet. Bom, Túlio, nós falamos várias vezes, né, a respeito da formação em Direito, do curso, não é? E muitas vezes as pessoas não se dão conta que é um curso que também tem muita prática, correto? Exatamente. Pensando nisso na prática, nós programamos uma série de eventos agora para o curso de Direito. Uma dúvida sempre acontecia, mas tem o curso de Direito em Batatais? Tem. Vamos formar a primeira turma agora, no final de junho. A colação será em agosto. Os primeiros egressos do Claretiano no curso de Direito. Isso vem coroando um trabalho, né, de muitos anos do Claretiano e recentemente fomos reconhecidos com o MEC pela nota máxima. Então mostra já uma qualidade do curso. E no nosso projeto está desde o início uma vivência prática do aluno. Como é que o aluno vai se comportar no seu dia a dia profissional, na sua carreira profissional. E pensando nisso, nós programamos algumas séries de eventos durante o curso. Em especial, nessas semanas, vamos realizar 2 júris simulados, dia 31 e dia 1º, para celebrar, para coroar essa atuação prática dos alunos. Serão 2 júris que serão realizados pelos alunos com orientação dos professores. Perfeito. E é interessante isso, né? Quando a gente fala de um júri simulado, não é? Você vai seguir o trâmite como se fosse de um processo tradicional. Exatamente, é só esqueci de falar o horário, 19h30, entrada gratuita, a comunidade batataense, toda a população, os pais. Olha, meu filho talvez queira fazer direito, eu tenho curiosidade para... Eu já fui jurado, meu amigo já foi jurado, como é que funciona? Sabe que no tribunal não é bem assim para poder assistir o júri a todo momento. Ali não. População, você que está assistindo agora está convidado, 19h30, nessa quarta, nessa quinta-feira, serão júris diferentes. Posso ir nos 2? Pode. As escolas estão sendo convidadas, Luciano. E é realmente isso, é uma experiência prática do aluno. Eles estão ensaiando, mas assim, tudo dentro do modelo legal, dentro da lei. Eles não vão fazer nada ali, lógico que é uma encenação, tudo é um caso baseado em casos reais, mas, por exemplo, a votação do júri vai ser lá no momento. Eles vão decidir se vão absolver, se vão condenar o réu. Vai ser no ginásio, eu estive lá hoje cedo estamos montando uma estrutura considerável, justamente para simular esse ambiente forense. Perfeito, não é? E é bacana isso, né? Até a pergunta aqui do Ricardo a respeito dessa questão, não é? A composição do júri, né? Quem compõe esse júri? Sim, é legal. Boa pergunta, Ricardo. Agradeço. Quem pode ser júri no Brasil? Quem pode ser jurado? Qualquer pessoa acima de 18 anos sem antecedentes criminais. Então, às vezes, é muito comum você falar, mas tem que ter uma pessoa que tenha faculdade, que seja doutor, que seja mestre. Não. O júri ele entra ali com a sua sabedoria de vida. É isso que vai importar para ele tomar essa decisão, se ele vai absolver ou vai condenar aquele réu. Então, muitas vezes, a pessoa, o matuto, aquela pessoa do mato, aquela pessoa da roça, aquela pessoa que tem bastante experiência, um profissional que trabalha no comércio, trabalha no varejo, esse é um bom jurado, porque ele conhece as pessoas, ele atende as pessoas. Então, essa pessoa ela pode ser jurada sem problema nenhum. E, claro, não seja filiado a algum partido político ou não seja do meio jurídico. Ele não pode ser um advogado, que pode ser tendencioso alguma situação ali. Mas explicando, você tem uma lista ali de vários nomes. Por exemplo, vão ter 21 nomes, pelo menos, selecionados ali, pré-selecionados, e vai ter um sorteio na hora. 7 jurados, entre homens e mulheres, serão selecionados. A defesa, constituída pelo advogado e a promotoria, membros do Ministério Público, eles podem negar até 4 nomes ali. Então, por exemplo, num caso de feminicídio, violência doméstica, um caso que um homem matou a mulher, ele está sendo acusado ali. Muito interessante que a tendência, essa estratégia do advogado ou da advogada de defesa seja recusar a jurar das mulheres, porque é uma maior tendência de condenação ali. Então, faz tudo parte, o júri é uma arte. O júri, ele está dentro do modelo legal, mas ele é uma arte. Ali mesmo você vai fazer a justiça. Então, talvez a forma mais básica, mais rústica de fazer a justiça seja o júri. Na verdade, ele vai valorizar mesmo os princípios gerais da justiça. Por que ele fez isso? Será que ele matou? Não. Quais foram os motivos que levaram a ele? Então, tem toda uma história aí que vem desde a antiguidade greco-romana,
Depois passou aí por todas as constituições desde 1215. Então tem uma tradição muito bonita o júri e até hoje ele é vigente no Brasil, né? Então, isso é muito interessante a sua pergunta e sempre em número ímpar. Por quê? Porque nunca pode dar empate, né? A Karina também coloca uma questão interessante, que é o nosso diferencial de júri para o júri americano, né? Nós estamos acostumados muito com aquele júri de cinema americano, que é bem diferente do nosso. Karina, é muito interessante a sua pergunta, porque a gente está acostumado a assistir as séries, né, dos streamings aí, e realmente é diferente, né? Por exemplo, no direito norte-americano, vários crimes são levados ao tribunal do júri. Por exemplo, o crime fiscal, né? Se a moda pega no Brasil, não ia dar tempo, o júri não ia dar, só ia ter júri, convocar, né? Muita gente para júri. Então, os crimes fiscais, por exemplo, tem um caso muito famoso até aqui, me permita falar, assim, isso foi fato. Foi um piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, piloto da Fórmula Indy, aqui de Ribeirão Preto, muito famoso, né? Ele foi acusado de crime fiscal nos Estados Unidos, na transferência dos dinheiros, o dinheiro que ele ganhava lá para o Brasil, e ele foi levado a júri. E interessante que pouco tempo antes do júri, Luciano, ele fez parte de um Dança dos Famosos lá, né? E ele ganhou o Dança dos Famosos. Então, além de ser um piloto muito famoso lá, ele era conhecido como Spider-Man, Homem-Aranha, né? Porque ele ganhava corrida, levantava. Acho que ele está em atividade ainda, né? E enfim, ele logo depois ele foi pro júri, pro Dança dos Famosos, ganhou e foi pro júri, que foi muito movimentado, foi muito assim, chamou muita atenção, porque ele é uma celebridade também lá, sobretudo lá. E aí ele foi inocentado, acho que por um voto, não salvo engano agora. O júri entendeu que ele deveria ser absolvido por um crime fiscal. Então, assim, isso não ocorre no Brasil. São 4 tipos só de crimes. O mais famoso é o homicídio, né? Então, ou o latrocínio, né? O aborto. O aborto tem algumas exceções, mas o aborto também pode levar a júri. E a instigação, o incentivo ao suicídio. E o que é interessante é que a maioria dos casos são claros do homicídio, pode ser a tentativa de homicídio também. Então, o júri aqui no Brasil ele é mais restrito. Então, a tentativa, fulano de tal tentou matar alguém de um ato assim deliberado, com muita vontade, ficou claro que ele teve essa intenção de matar e felizmente não conseguiu, esse caso também vai para o júri popular, né? Então, é muito interessante que assim, aqui é um nicho mais restrito. E aqui só uma curiosidade. O primeiro júri no Brasil foi instalado em 1822 por Dom Pedro, para tratar os crimes contra a liberdade de imprensa. Foi Dom Pedro que, a partir da Constituição de 1824, já em 22 com a independência, instaurou o primeiro júri no Brasil para tratar sobre os crimes de imprensa. E depois isso foi mudado, enfim, hoje está restrito ao que o Código Penal diz. Perfeito. Também é interessante quando a gente compara, né, com o perfil lá fora, né, que os júris lá de fora são muito midiáticos, não é? Sim. Aqui até tem uma certa atenção, mas é isso, né? Vai virar matéria para o jornal, ou um boletim, um acompanhamento. Lá não, né? Lá às vezes você tem transmissão do júri todo. E aqui no Brasil o que chama atenção são os crimes assim, por exemplo, os casos dos Nardoni, aquela questão da criança ser jogada, esses crimes assim, o goleiro Bruno. Mas eu acho muito interessante o meu convite para a população, porque o júri é um espaço, você que é da área, é um espaço também teatral. Sim. É um espaço, é a arena do advogado de defesa e a arena da promotoria. O juiz ele é o presidente da sessão, mas ele só coordena, né, que a sessão. Quem vai votar são os jurados. Então, o advogado, ou o promotor, a promotora, eles vão olhar sempre para o júri. São eles que têm essa condição é o voto do povo, né? Então, o povo que vai decidir se aquele acusado, se aquele réu vai ser condenado ou não. Então, isso é muito interessante porque dá um poder, é também um instrumento de democracia muito forte, né? Perfeito. E é bacana isso, né? Que parece paradoxal, né? É teatralizado, mas embasado em provas e em leis. Sim, exatamente, né? Aqui nós temos assim grandes advogados, batatais, grandes promotores que passaram por isso, né? Então tem mitos também, né? Tem um mito do Zé de Paula, que Zé de Paula Ferreira foi um grande advogado criminalista. Existia um mito, eu não sei, às vezes a família está assistindo, pode até confirmar ou não, né? Mas existia um mito que ele não tinha miopia e usava óculos para dar um ar naquela época de seriedade,
que ele sabia, por exemplo, na época era permitido fumar, né? Então ele usava o cigarro muitas vezes, a bituca, para ficar um pouco maior, para falar um momento que seria de fragilidade do réu, para eles se preocuparem. Mas, enfim, são estratégias que cada defesa vai tentar fazer um convencimento, né? Os alunos foram, aliás, à Franca na semana passada e frequentam muito o júri aqui. E aí eu estava conversando com os alunos e disseram, olha, a advogada chorou no júri na semana passada defendendo o réu. Então, ela quis passar o convencimento. Tudo dentro da lei, mas eles procuram realmente... então, ele tem algo mais teatral mesmo, né? Que numa audiência comum, isso não vai acontecer. Exato. E também, né, muitas vezes atribuem a esses fatores a inocência ou a condenação, o que de fato a gente sabe que não ocorre, né? Isso é um plus aí, um extra e tal. É uma arte. Mas se você não tiver o embasamento legal, etc., você pode fazer a perfumaria que for, que você não reverte. Se você não tiver um convencimento jurídico legal, daí que vem a preparação do curso, né? Então, o aluno fica 5 anos ali. E por que também a gente não faz quando eu fiz faculdade, nós fizemos um júri durante a faculdade inteira, né? Que foi muito disputado, foi fantástico, mas um júri só. Nós fazemos um júri por ano e agora vamos fazer um júri a cada semestre. Então, a população vai ser convidada semestralmente para participar do júri. Por quê? Quando ele formar, ele já tem que ter essa noção de, olha, eu já participei, depois eu vou assistir um júri real. Ele já vai tendo uma formação realmente, e aí ele assiste às aulas durante a faculdade inteira, já visualizando essa situação dele, como ele vai poder atuar. Então é muito importante que ele tenha uma formação embasada, porque senão depois ele vai passar vergonha, né? Não é isso que ninguém quer. Exatamente. O André, com uma questão também interessante, se existe simulação de audiência tradicional, né? Porque se a gente pega aí, o júri é uma curva dentro do direito nacional, né? Você tem muito menos júris do que audiências comuns. Sim, nós temos, André. A pandemia forçou, nós criamos um programa chamado Núcleo de Prática Jurídica Eletrônico. Nele, nós fazemos simulações para os alunos de outras atuações, porque não é só isso, realmente assim, você tem que saber fazer a mediação, você tem que fazer uma audiência de direito de família, de alimentos, uma audiência empresarial. Então, ali nesse programa, Luciano, nós criamos, o professor cria um estudo de caso e o aluno ele vai respondendo, ele faz a contestação, o outro faz a réplica, faz alegações finais e depois sai a sentença. E além disso, nós temos salas de aula preparadas já. Então, nós temos a sala de aula do Tribunal do Júri, que os alunos usam durante o ano, e também, por exemplo, uma sala de mediação e conciliação. Eu, por exemplo, sou fã da mediação e conciliação, que é um modelo não é modelo tradicional, é uma mesa redonda, então ninguém fica mais alto do que o outro e as partes elas estão ali para dialogar. Principalmente caso de direito de família, nós percebemos que as partes não conversam. Mas foram isso. Não conversam. Então você tem que chamar para uma mediação com um conciliador que tem um curso para isso, é preparado, e os advogados ali, e vocês vão tentar fazer. O resultado muitas vezes é satisfatório. Dali você terminaria um processo que duraria anos na justiça. Então nós temos salas disso, porque o aluno ele tem que treinar durante a faculdade, dialogar, fazer mediação e não achar que o processo é sempre um instrumento de condenação, de estrangulamento, de pisotear a parte. Muitas vezes você consegue, na mediação ali, resolver e evitar um imbróglio, um problema que seria uma catástrofe lá na frente, e que muitas vezes, se me permite dizer, no direito de família, quem perde é sempre a parte mais fraca, que é o filho ou a filha. Então, essa situação tem que ser treinada hoje. Todas as faculdades, a meu entender, que querem pensar no direito para o futuro e também já na realidade, tem que focar muito a mediação e conciliação. E nós fazemos isso aqui. E é interessante isso, né? Porque isso também dá o macete para as outras ações, não é? Porque na mediação você vai entender o processo humano mesmo, não é? E quando você está num júri, você está trabalhando diretamente com isso. Sim. No júri já aconteceu o problema, e ele já foi grave e ele não tem mais muita solução. Geralmente o réu já está preso, então você vai tentar dali tirar da cartola uma situação para que ele tenha um julgamento justo e devido, e depois vai para recorrer, mas enfim, na mediação não. Realmente o problema, às vezes, você está ali para ser evitado, para aquela situação
muito forte seja evitada e você consiga manter a paz social. O verdadeiro intuito do direito é você buscar a paz social. Então, a mediação não tem nada melhor do que isso. Por isso que a mesa é redonda, porque tem que ter esse congraçamento. A mesa tem que te abraçar e as partes têm que estar no mesmo nível, não só um mais alto que o outro, não. Então, é uma grande oportunidade para isso. É lógico que existe uma liturgia, um ritual para mediação, existe um momento, mas tem um momento de fala mesmo, né? E é muito menos instrumentalizado, é um momento mais de abertura mesmo, para que a parte possa se manifestar e aí, de repente, quem está do outro lado ali tentar, enfim. Eu falo que a mediação, ela é um empate com sabor de vitória. Não saem derrotados, as partes cedem, por isso que é um empate, mas é um sabor de vitória porque você conquista algo ali. Perfeito. E você está trabalhando, isso é importante se ter a ideia no direito, né? Você trabalha com atendimento ao público. Seja a função que você vai exercer, né? Se você descola do humano, você não está fazendo o serviço bem. Exatamente. Nós temos um escritório jurídico na faculdade que atende pessoas carentes, ou em pessoas em estado de vulnerabilidade social, inclusive violência doméstica. E eu sempre falo isso para os advogados que trabalham lá, para os estagiários. Você tem que ouvir a pessoa antes de dar um encaminhamento. Ouvir a pessoa, entender por que ela chegou naquela situação, pensar nessa causa, por que chegou nesse ponto, e daí você vai tentando fazer as costuras. Temos que ouvir a pessoa, é uma atitude de empatia, e a pessoa está sofrendo ali. Ninguém procura um advogado ou advogada, e aí os membros da OAB podem me ajudar nisso, ninguém procura um advogado para tomar café. Eu vim tomar um café com você. Não, a pessoa quer ficar longe do fórum, do escritório de advocacia, ninguém quer. Se a pessoa vai porque ela está com um problema e ela já não está dormindo. Exato. Nem direito preventivo se faz, né? Não, é raro isso. Exatamente, já está ali com a situação. E aí você tem que atuar da melhor forma. E a primeira forma, até para que você entenda, por isso que eu sempre falo, nunca minta para o advogado. Porque ele tem que entender a sua história para poder fazer a melhor defesa. E a melhor forma é realmente ouvir e depois ele vai fazendo as adequações jurídicas necessárias. Transmitidos lá e etc. E que também é uma coisa a se pesar, né? A gente acaba vendo muitas discussões no país, né? Olha, condenou a mãe que roubou pão para alimentar o filho, né? E o mega empresário, etc. Nem tornozeleira. Exatamente, né? Então também tem essa questão do peso, não é, da aplicação da lei e muitas vezes do acesso ao direito, né? Do recurso a contratar uma estrutura de defesa, que a gente ainda falha nisso. Nós temos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um excelente órgão, funciona em Ribeirão Preto, Franca, e aqui através do convênio da ordem. Então, acho que essa é a primeira situação que a pessoa sempre vai ter, o Estado tem a obrigação de dar esse respaldo, de dar esse respaldo e bancar a defesa dela. O que chama atenção é que o modelo americano, ele tem algumas características interessantes e outras assim que a gente acha que muitas vezes no Brasil até melhor, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma prática das oficinas de parentalidade, a justiça restaurativa. São órgãos do Poder Judiciário, inclusive de algumas instituições como a OAB, a Defensoria, que trabalham para identificar a causa de um problema, por exemplo, a questão no direito de família, né? Que é um problema muito grande hoje com as novas famílias que vão surgindo, né? Aquele pai está criando 2, 3 enteados que são considerados filhos e outras pessoas estão criando os filhos dele. Isso é muito interessante, é uma nova construtora social e que tem que ter uma adaptação, pagamento de pensão, as obrigações dos pais, do pai, da mãe, não só da mãe, né? Uma coisa que chama muita atenção aqui no Brasil, por exemplo, é a licença paternidade só de 5 dias, corridos, que foi feito num modelo muito de machismo estrutural, muito arcaico demais. E hoje você fala assim, nos 5 dias, por exemplo, no meu caso, eu comecei a dormir depois de 5 dias. Não tem nem tempo para você realmente organizar. E sobra muito o papel da mãe, né? Sobrecarrega muito o papel da mulher, né? Independente, assim,
do tipo que é essa família, nós temos que pensar sim numa nova estrutura hoje da sociedade. Alguns países, por exemplo, na Suécia, eu sei que a Suécia é uma outra realidade, é um outro dinheiro, é um outro público, mas pensando assim, você consegue trocar o período de quarentena entre o homem e a mulher. Então você tem uma quarentena, lógico que é muito maior o período ali de licença, mas de repente é aquela mulher que precisa voltar. Quando ela já está com a saúde restabelecida, é o pai que fica em casa de licença, entre aspas, paternidade. Isso mostra um outro enfoque ali que o próprio Estado tem de proteção, na verdade, da criança, né? Independente ali de como é aquela estrutura. Então nós temos vários modelos assim, mas o que no Brasil falta, na verdade, também é dinheiro, né? O Brasil ainda é um país muito pobre. Então muitas vezes a gente se depara as pessoas precisando recorrer ao judiciário e muitas vezes não recorrem. Elas sofrem problemas de direito do consumidor, no trânsito, em várias situações, deixa para lá, porque, não, isso não vai virar nada, isso vai demorar, isso vai tal. Então, o que precisa disso é, assim, as pessoas se encorajarem a procurar o judiciário sempre que necessário. Às vezes a situação não é jurídica, às vezes é uma situação de você tentar resolver isso administrativamente, mas para que você tenha o acesso, garantir o acesso das partes à justiça, é uma ferramenta essencial como instrumento mesmo de direitos e garantias fundamentais. E é importante isso, né? Quando a gente fala de conciliação, de todas essas estruturas, ajudaram muito a agilizar ações e também a deslocar aquilo que não precisaria entrar numa escala judicializada, porque também a gente tem isso no país, né? Muita coisa não precisaria e é judicializada à toa. Exatamente, talvez quem precisa não usa e muitas vezes aquele que pode usa demais. Para você ter uma noção, em Batatais você tem quase um processo por cabeça. É muito. E é lógico que a gente tem muitas pessoas que não têm processo nenhum logo e outras que têm demais, né? Inclusive processos fiscais, outras situações de processos trabalhistas aos montes. Então, nós temos que pensar nisso, né? Judicializar à toa, não. Ou brigas, eu vou te processar, eu vou tal. Então, várias situações que você tem que medir realmente o que é necessário. Mas se necessário, daí sim a estrutura tem que servir a população. Mas tomar cuidado para esse excesso de litigância, por isso que veio realmente essa cultura da mediação e conciliação, porque você deixa o juiz, o advogado, para aquele caso que realmente precisa mesmo ter uma solução jurídica, uma demanda realmente mais complexa, e aqueles casos que pode-se muitas vezes resolver na mediação e na conciliação, ou até em caráter preventivo administrativo. Melhora a vida da pessoa, diminui esse constrangimento, ninguém fica com o processo sem ter dor de cabeça. Mesmo que elas não seja a pessoa que seja a ré, o autor da ação, a vítima. Você não sossega enquanto não termina o seu processo. Então é importante que muitas vezes você tenha uma orientação devida para que realmente entre com aquilo que for necessário e evite algumas situações corriqueiras de sabores que a gente tem no cotidiano, que aquilo realmente não deve ir para lá. Perfeito. E é importante isso, né? Ter a dimensão de toda essa problemática, não é? E eu acho que talvez falar um pouco mais de direito na rotina do brasileiro ajude nesses procedimentos. A gente fala, só que às vezes a gente fala sem, talvez, uma formação. Eu falo isso assim, que eu ouço pessoas pedindo para fechar o Supremo, para fechar as situações. Então, vem se falando muito. Existe um lado positivo com isso, né? Se você ligar o noticiário de manhã, ou enfim, qual seja o tipo de mídia que você acessa, até o período noturno, você vai ter sempre uma notícia sobre justiça, e, sobretudo, sobre o Supremo. E você tornou os ministros do Supremo celebridades, que não seria o caso. Eles não são celebridades, eles são servidores da justiça. Eles são pessoas ali renomadas, tarimbadas para julgar os casos, mas eles não são deuses. E tirou até o foco de outros órgãos na justiça que são muito importantes, como o próprio Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, os tribunais regionais, os tribunais de justiça. Fizemos até no Claretiano, sexta-feira, em parceria com o tribunal, um evento sobre a circunscrição de Batatais, que comporta Orlândia, Altinópolis, Salles Oliveira, Nuporanga. Foi muito interessante falar um pouco da história jurídica. Nós temos uma história jurídica belíssima aqui na região, né? E que muitas vezes a gente só pensa
lá para cima, né? Então até polarizou muito o discurso. Então eu vejo que muitas vezes a gente julga, muitas vezes eu vejo na internet, olha, mata tal. Então, nesse sentido, nós voltamos um pouco para a Idade Média. Mas é claro que é interessante esse engajamento, as pessoas procurar realmente conhecer um pouco mais. O curso serve para isso, mas não é só isso, a sua politização serve para isso. Perfeito. A gente vê isso, né? Por exemplo, direito do consumidor, não é? Que começou a ter uma presença maior em mídia, etc., Sim. com estruturação de PROCONs Sim. e tal, não é? A gente vê que caiu mais na rotina, Sim. não é? Então a gente tem uma agilidade maior nos processos, porque as pessoas conhecem melhor o trâmite, não é? O direito do consumidor é fantástico, né? Ele iniciou no Brasil em 1990, né? A Constituição um pouquinho antes já deu abertura, em 1990 teve o Código de Defesa do Consumidor. Existem outros projetos até de Código do Consumidor renovados para o futuro, espero que entrem. Mas o mais importante que você falou, isso mudou a cultura do consumo no Brasil. A pessoa perguntou dos Estados Unidos, vou falar um ponto positivo. Nos Estados Unidos você começou a defesa do direito do consumidor logo depois do pós-guerra, sobretudo em 1960. E hoje você tem uma política do consumidor automática lá, por exemplo, na troca de um produto. Você vai trocar um produto no exterior, nos Estados Unidos, você não precisa justificar. Aqui no Brasil você tem que ter um vício ou um defeito para você trocar fora do prazo. Lá não. Você apresentou nota fiscal, comprou o produto, não gostei, eles te trocam sem justificativa. Não que isso talvez dê certo automaticamente no Brasil. É uma mudança de cultura, são 60 e poucos anos, quase 80 anos, né? Não, 63 anos que eles têm um Código de Defesa, várias leis de defesa do consumidor, que você já criou automaticamente uma mudança de cultura. Mas isso também ocorre no Brasil. No começo, as ações em prol de defesa do consumidor eram muitas vezes desnecessárias. Teve um caso muito emblemático no Rio Grande do Sul, que teve uma pessoa que queria comprar um Corolla por R$50 porque saiu a mensagem no jornal. Então ficou muito famoso esse caso. Eu quero comprar um Corolla, ele chegou na concessionária, quanto é o carro? R$50. E aí ele falou, não, R$50 é a entrada, aqui tem um asterisco aqui embaixo e tal. E aí ele brigou, entrou na justiça, perdeu em primeira e em segunda instância, e depois foi condenado a pagar as custas do processo. Porque falou, olha, o Código de Defesa do Consumidor te defende, a propaganda é clara, mas tem lá um asterisco, você não vai comprar um carro que custa tantos R$1.000 por R$50. Então assim, isso hoje não existe mais. No começo você teve essa fantasia, hoje não. Aqui você comprou um produto, você comprou um computador, você comprou, enfim, um celular, ele veio com defeito, quem responde por isso é o teu fornecedor e o fabricante. Ficou muito claro e mesmo que às vezes eles neguem, as ações correm muito rápido nisso na justiça. Doutor Natália também colocando uma questão bacana aqui, não é? Que é de fato o leque que a formação propicia, não é? A gente fala, né, dessa questão, né? O sujeito se forma em bacharel em direito, não é? Sim. E aí o exercício disso, né, desde concurso público, né, que abre um leque gigantesco, a própria prova da OAB, né, permite uma atuação ampla e que muitas vezes nem o sujeito, quando começa a fazer o curso, tem ideia disso. Exatamente. O curso de Direito ele é um dos mais procurados, não só do Brasil, mas do mundo, porque ele forma para a vida, Natália. Ele não forma só para uma determinada profissão. Eu tenho amigos meus que foram excelentes alunos que decidiram depois entrar no Banco do Brasil e estão felizes lá. E me disseram, inclusive, que a formação deles como bacharel ajudou, deu para eles, enfim, lograrem sucesso, obterem sucesso naquele processo seletivo. Então, uma das situações que a gente treina muito é o aluno em sala de aula falar em público, a escrever melhor. Então, esse ato do aluno estar como protagonista, como sujeito daquela situação, independente do caminho que ele vai seguir, nós acreditamos que ajuda muito. Outra situação interessante é que é um curso muito procurado para a segunda graduação. Pessoas que já fizeram educação física, pedagogia,
administração, contabilidade, eles procuram o direito justamente porque já estão numa outra fase da vida, querem conhecer um pouco mais, querem exatamente ter essa formação que a gente estava falando antes, né? E enfim, aí eles fazem o curso justamente para... Temos inclusive um aluno que vai se formar agora com mais de 60 anos, é um dos melhores alunos do curso. Olha, eu não lembro dele ter faltado. Então, nós percebemos uma seriedade que ele levou o curso, José Renato Bertolucci, um agradecimento aqui para a família, porque também deixou a família à noite para poder estudar, e é um excelente aluno que está se graduando agora. Então, as pessoas que procuram o curso, realmente elas se sentem assim, você estuda a história da humanidade, e sempre pensando para frente, como resolver os conflitos daqui para frente. Então, independente da área, você pode ser um comunicador, você pode ser uma comunicadora, o direito vai te ajudar nisso, a solucionar conflitos na sua vida. E a interpretação de texto, né, que é uma grande dificuldade que se tem hoje, que a gente observa, né? Porque se você não interpreta direito o texto jurídico, você não aplica. Exatamente, você vai ter uma visão distorcida daquilo que o autor, que o doutrinador está passando para você. Hoje, esse é um grande sintoma dessa geração, né? Nós mesmos, assim, nós ficamos, a linguagem do WhatsApp, a linguagem das redes sociais não é a linguagem de um processo. Embora hoje você não tenha mais aquele juridiquês, né? Se você entrar no site do Tribunal de Justiça, você vai ver uma propaganda ali, juridiquês não tem vez. Porque esse excesso de erudição, aquela situação prolixa, de falar 3 horas, não existe mais tempo para isso. Essa habilidade não é mais requerida. Agora, você tem que saber escrever. Escrever como? Uma linguagem formal, uma linguagem muitas vezes objetiva, concisa, para passar o caso para o juiz do que aquele cliente te passou. Você condensa aquilo e passa para o juiz e o processo vai correr dessa forma. Então, essa forma de linguagem, a oralidade, nós tratamos muito isso. Então, a leitura, o despertar da leitura, não só livros jurídicos, eu não leio só livros jurídicos. Eu gosto de ler de outras áreas, isso melhora a minha formação, né? Então, eu acho que isso é muito tratado durante o curso também. Exatamente. E por que isso, né? Antigamente se tinha muito essa coisa do volume da produção jurídica, não é? Sim. E hoje não, né? Olha, é condensar isso com as provas, com argumentos práticos, científicos, embasados, etc. Trazer os elementos para o processo que são essenciais para o julgamento. Aquela petição muito grande, aquela situação, olha, o juiz não tem tempo para ler. Entram 50 processos iguais a esse todos os dias. Então você precisa saber, mostrar para ele que aquilo é importante, que aquilo é real, que aquilo aconteceu, quais são as provas e mostrar. E você vai ter outras oportunidades, você vai ter audiência, você vai ter alguns momentos, mas saber realmente colocar isso de uma forma adequada é muito importante para o profissional jurídico. A gente percebe que hoje ampliou os anexos, né? Então, assim, eu coloco um anexo lá, então se quiser o aprofundamento, está lá no anexo. Às vezes a prova está no anexo. Exatamente. Né? Então é isso aí, conforme o anexo 1, conforme o anexo 2, né? Para que ele tenha realmente, ele saiba onde procurar, mostrar isso, ter clareza, ter um dinamismo, faz parte, não deixar aquilo maçante. O profissional hoje ele tem que pensar dessa forma e tratar aquilo que é essencial. Isso acontece com a notícia. A notícia ela tem que ser passada aquilo que é essencial. Você tem outros programas, outras situações que você vai ter maiores reflexões, maiores diálogos, aprofundar, mas a notícia tem que ser passada de uma forma clara para a pessoa já entender, né? E o processo não é diferente, o processo faz parte disso. Hoje uma petição de 5 folhas, para você contar fora os documentos, tá excelente. Então, se você não conseguir passar disso, então talvez o problema seja seu. Você tá alongando demais uma discussão e isso pode até prejudicar o seu cliente. Juliano, colocando aqui a respeito do curso, né? Como é que ele está funcionando? Ele é semestral? Tem aberturas de turma início e meio do ano? Sim, o curso é semestral. Nós temos 10 semestres, Juliana. Estamos com matrículas abertas já para o próximo 31 de julho começa as aulas já no próximo semestre, então ele tem abertura a cada 6 meses. A duração do curso são de 5 anos, totalizando 10 semestres. Então, se você entrar 31 de julho, você vai formar, como essa turma está formando agora, em 30 de junho, daqui 5 anos. Né? E durante o curso, desde o início, a gente já procura a sua formação prática. Existe um período de estágio
que é a partir do 7º semestre, mas temos alunos já do 1º semestre que já fazem estágio e já fazem atividades de extensão, outros cursos e palestras de outras áreas, inclusive, porque eu aceito, nós temos algumas horas de atividades complementares que o aluno faz um curso de teatro, faz um curso de linguística, ele faz um curso de ciências contábeis, de economia. Então, esses cursos são muito interessantes para a formação daquele profissional. Mas é claro que você vai ter, em sua maioria, aulas específicas de direito, né? Direito civil, direito constitucional, direito penal, direito empresarial, direito das famílias, direito econômico, direito tributário. São disciplinas que você vai ter ao longo do curso e que a gente vai colocando você, te preparando para você chegar. Então as pessoas perguntam, mas eu posso fazer direito? Você pode, aliás, talvez você deva fazer direito, se você tem esse interesse, né? Então nós vamos trabalhando isso, suas habilidades ali, suas competências ao longo do curso, para que você chegue no final preparada para um exame de ordem, para um concurso público. A formação para um concurso público do direito é excelente, porque o curso de direito ele contempla quase todas as disciplinas, se não todas, que vão cair num concurso. Então, ali dentro mesmo a gente já direciona alguns alunos. Olha, eu gosto mais de direito público, eu gosto mais de direito privado. Então, a gente já condiciona esses alunos para seguir esse caminho. Perfeito. Bom, reforçando então data, horário e como participar dessa simulação do júri. Evento fantástico, vai acontecer dia 31/5, agora quarta-feira, às 19h30, na primeira edição. Segunda edição, dia 1º de junho, 19h30, todos no ginásio do Claretiano, entrada franca, população convidadíssima. Um evento feito pelo curso de Direito do Claretiano, por alunos e professores que estarão ali vivenciando, demonstrando como funciona um júri simulado. Será muito legal. E outra coisa, nós não sabemos ainda se o réu vai ser absolvido ou culpado, ou condenado. Vocês vão descobrir isso na hora. Exatamente. De essa fato a proposta. Como funciona um júri. Exatamente. Você não sabe o final. Doutor, gratidão pela participação conosco, fica sempre aqui o convite para a participação, né? E espero realmente que a gente tenha uma dinâmica cada vez mais rotineira de discutir, de falar sobre o direito no país com embasamento, né? E não sem aventuras. E não como tem sido tratado atualmente. Exatamente. Esquecer que o tribunal existe, mas não é o tribunal da internet. Toma cuidado para fazer julgamentos muitas vezes indevidos. Você pode marcar uma pessoa ali que realmente ela pode ser condenada pela internet. E ali, como diz ali o Bauman, você pode ter uma modernidade líquida ali de acabar com aquela pessoa e não é o caso, né? Então, muitas vezes, participar disso, as discussões são muito interessantes, a população depende disso, a sociedade depende disso, mas que seja feita aí com um mínimo de fundamento. Obrigado, agradeço, foi um prazer.